Olá, tudo bem? Hoje a gente vai estar tratando de um tema que é sobre alguns conceitos que têm sido compartilhados no cristianismo, ou de pessoas que se identificam como cristãos, e, e tem sido pulverizado no meio cristão, ou pseudo-cristão, ou que tem alguma afinidade com o cristianismo, e tem nos levado a pensar sobre a necessidade de que a gente conheça alguns princípios e verdades que são inerentes a outros segmentos que não são necessariamente cristãos e que acabam entrando em sincronia com o pensamento cristão da contemporaneidade. Não sei se vocês já ouviram, mas às vezes no nosso meio, ou no meio que se relaciona com Deus ou Jesus, algumas palavras como energia, Deus é tudo, tudo é Deus. Em alguns pontos tem se tratado essas expressões como sendo uma expressão sem nenhum tipo de gravidade ou expressões inofensivas, que de alguma maneira acabam remetendo para a divindade, para a fé. Essas expressões, de alguma maneira, elas não são inerentes ao cristianismo na sua origem. Na verdade, apesar de terem toda essa roupagem que se fala em Deus, ela vai fugir bem do que o cristianismo advoga para si, né? E com isso, nós precisamos lançar mão da palavra de Deus, das escrituras como um todo, e entender, mesmo naquele contexto histórico ali, que é vasto, desde o período do Antigo Testamento quanto do Novo, a cultura que cercava eles nesse longo período também, tá? Essas palavras ali que eu citei, energia, tudo é Deus, Deus é tudo, são palavras que podem nos levar a remeter ao cristianismo, mas ela é uma palavra mais vinculada ao panteísmo do que próprio cristianismo, né? A própria palavra panteísmo é uma junção de duas palavras, né? Teísmo, é fácil da gente associar, teísmo, teos, Deus, e pan é tudo. Então são duas palavras de origem grega, isoladas, que se fundiram, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus. Esse conceito de panteísmo, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus, ele é praticamente um ateísmo, porque ele considera que se tudo é Deus, e Deus é tudo, um Deus apresentado dentro da perspectiva cristã, ele perde sentido. Então, nós temos uma imanência do divino, e essa imanência, segundo essa perspectiva, é uma imanência que ela se confunde com os seres vivos, com a natureza, inclusive com os seres inanimados. Então, a natureza é uma grande mãe, uma grande divindade que está interligada com tudo, né? Quem viu Avatar pode fazer uma correlação bem fácil com isso que eu estou falando, né? Vocês lembram? Eu vi Avatar, se alguém viu, vai poder fazer uma relação, isso com a natureza, né? A energia, a natureza, e como o cosmos, ele está interligado com seres, e quando esses seres deixam ter essa forma física, ou vida, como nós conhecemos, ele não se acaba, ele vai ter uma conexão novamente com esse ente, que na verdade é tudo, não é um ser, especificamente no sentido como nós podemos dizer, né? Não é uma entidade, não é um ser que tem a personalidade, vamos dizer assim. Mas, se a gente voltar um pouquinho, eu quero conversar um pouquinho sobre algumas questões da história. Não sei se vocês já ouviram falar em Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, ele era um judeu que se tornou um filósofo. Ele era holandês. O Baruch Spinoza viveu já no início da Idade Moderna, entre 1600... ele nasceu em 1632, morreu em 1677, ou seja, viveu mais ou menos uns 40 e poucos anos. O Baruch Spinoza, apesar de ser judeu, ele desenvolveu uma ideia panteísta. Então, dentro da ortodoxia judaica, ele foi considerado um indivíduo que estava desafiando a ordem vigente. E isso levou Spinoza a ser expulso da própria comunidade judaica a qual ele estava inserido. Assim como o cristianismo, o judaísmo também tem seus princípios de que há um Deus criador, um ser criador, né? E que esse ser criador não se confunde com a sua criação, né? Mas a gente percebe que
essa necessidade de se coadunar essas ideias, porque nós não tem coisas que nós não conseguimos explicar. O sobrenatural, para nós, nós que cremos, a partir das escrituras, da palavra de Deus, nós reportamos para o nível da fé. E por mais que a gente tenha algum tipo de conhecimento que possa nos dar algum sinal de resposta para os nossos questionamentos, tem muitas coisas que não vamos ter respostas, porque ficam num nível que nós não temos capacidade para discernir, né? A teologia liberal, isso eu falei do Spinoza especificamente em relação ao judaísmo. Com o advento da modernidade, né, da Idade Moderna, após a Idade Média, não somente o pensamento, mas as práticas, o materialismo, vamos dizer, o avanço da tecnologia e da ciência, fizeram com que se estabelecesse um pensamento humanista no mundo, né? Esse pensamento humanista, ele trabalhava com a perspectiva de que o homem era o centro do universo. Então, todo aquele apelo religioso para a divindade, e a gente tem, é muito marcante isso aí pela presença da igreja, pelo cristianismo representado pela igreja católica, né, romana, com maior presença, assim, né, ele vai gradativamente passando por uma alteração. Então, as descobertas científicas e uma nova concepção de pensamento começa a se estabelecer. Então, o humanismo ele se estabelece nesse momento. E dali para cá, ele continua se enraizando cada vez mais. Então, no século XVIII, XIX, mais ou menos, um tempo depois, a teologia ela passa por uma reconfiguração. Então, alguns teólogos, principalmente alemães, né, eles começam a reconfigurar as escrituras sagradas. Então, até então, aquilo que era considerado sobrenatural, ele passa a ser desconsiderado. Então, a gente tem os eventos humanos que se inserem dentro da história. O Jesus histórico, não o Jesus Deus, mas o Jesus que compartilhava princípios, deixava mensagens. Esse Jesus que nasceu, morreu, mas não ressuscitou, né? Esses eventos considerados inexplicáveis, eles eram deixados como um equívoco, uma interpretação, às vezes, tendenciosa por parte dos escritores. Então a gente passa a ter uma investigação histórica crítica das escrituras. O próprio judaísmo tem isso, né? O cristianismo, então, ele passa a considerar os evangelhos a partir do contexto em que ele estava inserido, as cartas de Paulo, dentro de uma análise em que se considera o aspecto social e cultural, e o sobrenatural ele acaba sendo relegado a um outro nível, né? Um nível mais de fantasia, vamos dizer assim. No século III a.C., agora nós vamos retornar, no século III a.C., surge na Grécia uma filosofia chamada estoicismo. Naquele momento histórico, a Grécia ela já havia passado por algumas transformações sociais e políticas, e a política, né, a política ateniense, ela se desmantela, porque até então eles viviam em cidades-estados, cada um com o seu regime de governo, eles falavam a mesma língua, culturalmente eles tinham as mesmas tradições, até religiosamente, né, haviam divindades que eram comuns para todos. Só que a Grécia, que era um conjunto de cidades autônomas, ela passa por um processo agora em que ela se insere dentro de um império, que é o Império Greco-Macedônio. Você já deve ter ouvido falar em Alexandre o Grande, né? Então, o pai dele, que era macedônio, que era uma região que foi alastrando as suas conquistas, ela acaba chegando nas cidades do Mar Egeu, na Jônia, no Mar Eólico ali, e se estabelece como um poder hegemônico. Então, você deve ter ouvido falar que o Alexandre o Grande, ele era um grande conquistador, e ele aproveitou toda essa cultura da Grécia e utilizou ele como ferramenta para estabelecer a sua expansão, né? Então, a Grécia, nesse momento,
Vamos continuar agora no próximo vídeo.